Amém? Vamos trazer uma palavra para o seu coração nesse momento. A gente está sendo bem breve, que daqui a pouquinho, né, os noivos vão casar, tá certo? Glória a Deus. Queridos, podeis abrir a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 35, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 35. Oh, desculpa. Capítulo 4, versículo 35. O pessoal estava sem achar aí, né? Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou agora, né? Marcos 35. Eu acho que tem que escrever, né? Ainda bem que está filmando. Aí é muito bom esse negócio, né? Amém, queridos? Hoje nós vamos falar. O título dessa pregação, dessa palavra de hoje é Nós e os barcos da nossa vida. Palavra doida, né? Repita comigo: Nós e os barcos da nossa vida. Por que barco, pastor? Porque barco na Bíblia, ou até interpretação de sonhos, barco tem a ver com família, barco tem a ver com ministério, barco tem a ver com a nossa relação pessoal, nossa e Deus. Amém? Todo mundo está me ouvindo atrás? Está baixinho? Deixa eu aumentar só um pouquinho. Glória a Deus. Opa, foi muito. Amém? Então barco tem a ver com família. Amém? A ver com ministério, a ver com a sua relação pessoal, você e Deus. Tá certo? É por isso que existe um jargão evangélico que diz assim: se Jesus estiver no seu barco, irmão, está tudo certo. Né? Quem já ouviu isso aqui? Glória a Deus. Eu pensei que só era eu, mas tudo bem. Então, existe essa representatividade, né? E na minha viagem, se eu quiser entender alguma coisa a respeito de barcos, eu comecei a viajar, tipo, qual história fala de barco? Né? E veio 4 histórias na minha mente. O primeiro barco do mundo, que foi a Arca de Noé. Veio na minha mente o barco de Jonas, que depois virou um peixe, mas a princípio era um barco de madeira, né? Veio na minha mente o barco, que a gente vai ler esse texto, quando Jesus está dormindo e a tempestade está solta. E também veio o barco de Paulo, o famoso naufrágio de Paulo. E eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas, baseadas nessas 4 histórias. Antes eu queria só ler um texto para a gente rapidinho servir de embasamento. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: se você veio aqui essa noite, é porque Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Amém? E você precisa abrir bem os seus olhos, e principalmente os seus olhos espirituais, porque eu tenho uma característica que é não alimentar muito a alma das pessoas. Eu não sei fazer isso. Tem gente que sabe, eu não sei. Eu gosto de alimentar o teu espírito, que você saia daqui mais triste do que entrou, mas mais forte você vai sair, com certeza. Mais forte espiritualmente. Amém, queridos? Existe um salmo muito lindo que diz assim: olha para o seu irmão e diga assim: que bom que você está aqui. O salmista no número 84 diz assim, versículo 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Olha o que o salmista diz: prefiro ficar na porta da casa do meu Deus do que habitar em luxuosas tendas dos ímpios. Ele disse: se eu ficar só na porta, na casa do meu Deus, para mim já é um privilégio. Aleluia. E você está aqui na casa do Senhor. Amém. Vamos ler comigo
Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal do vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque tendes medo? Não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Aleluia. Quando eu falo de barco, eu me lembrei dessas 4 histórias. E quando eu começo a analisar, eu não vou ler os 4 textos para a gente não ficar um pouco desconfortável, eu apenas vou citar a história. Eu consigo identificar dessas 4 histórias 3 características que cada uma tem. Todos eles têm, melhor dizendo. A primeira característica que eu vejo é que todos os barcos, o de Noé, o de Jonas, o de Jesus e os apóstolos e o de Paulo, todos eles aparece sempre um verso ou uma simbologia dizendo que os olhos de Deus estavam sobre aquele barco. Amém? Então isso implica dizer que os olhos de Deus estão sobre a sua família. Isso implica dizer que os olhos de Deus estão sobre o seu ministério. Isso implica dizer que os olhos de Deus estão sobre a sua relação individual com Deus. E isso é um fato. Outro fato que eu encontro em todas as histórias de barco da Bíblia é que todos os barcos da Bíblia passaram por tempestades. Então isso é um fato. A sua família vai passar por tempestades. Vão ter dias de tempestades. O seu ministério vão ter dias de tempestades. A sua relação com Deus, a sua individualidade vai também ter problema com tempestade. Diga assim para o seu irmão: a tempestade é um fato. Ela vai acontecer. E é interessante que nós, às vezes, vemos realidades em outras pessoas pregando, dizendo: você não precisa passar pela tempestade, ou repreende a tempestade. Não, querido, vai vir tempestade. E quando acabar uma, pode começar a outra. Isso é a vida. Amém? Tem um texto muito legal lá em Lucas, que Jesus estava com Pedro e Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, o diabo pediu ao meu pai para te peneirar como trigo. Eita! Mas eu roguei ao pai. Aí todo mundo ficou feliz. Mas não foi para te livrar da peneira. Foi para que a sua fé não desfaleça. Porque quando você passar essa prova, essa experiência vai te dar força para abençoar e ajudar aqueles que ainda que não têm. Diga assim para o seu irmão: Deus não vai te livrar, Deus não vai fazer com diga assim, Deus não vai apagar a tempestade, mas Ele vai te dar fé para você suportar. Porque o grande milagre em questão, quando nós lemos esse texto em Marcos capítulo 4, versículo 35, a gente fica pasmado. A nossa reação é a mesma do versículo 41. Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Cara, mas esse é o mesmo que abriu o mar vermelho. Esse é o mesmo que fez milagres e prodígios muito maiores do que parar uma tempestade. Isso não tem que nos surpreender, porque a fé não está no fundamento de eu saber que Deus pode fazer. Não é esse o conceito desse texto. O conceito desse texto é no versículo 35. Jesus disse para os apóstolos: vamos para outra margem. E o que é que Jesus fez? Dormiu. Porque a palavra de Deus estava dizendo que eles iam para outra margem. Mas se deu tempestade, não importa. Ele disse que se nós estaremos na outra margem, nós estaremos.
A fé nesse texto não foi colocar as mãos para o céu e dizer: aquieta-te, acalma-te. A fé nesse texto foi conseguir dormir em meio à tempestade, porque uma palavra de Deus é quem te guia. E é interessante, tem mais um detalhe nesse texto. Eu não vou nem pregar nesse texto, vou falar de barco, mas a introdução, que no original, essa passagem que diz acalma-te e emudece, é uma palavra hebraica que tentou se explicar no português dessa forma, mas é uma palavra hebraica que é mais ou menos isso. Psst. Amém? Estava o vento, estava a tempestade. Aí na nossa cabeça a gente parece que Jesus faz a pompa, né? Acorda bem disposto, né? Tá certo? E chega lá na pompa do barco, levanta as mãos e faz: acalma-te. Cara, Jesus acordou brabo. Ele estava dormindo no travesseiro dele. Um monte de cabra que não creu na sua palavra, porque Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Mestre, levanta-te. Jesus olha assim, que nem Andrés Acuna acorda sem querer, né? O que é? O que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo? Não, a gente vai morrer, não importa. Olha que ousadia dos apóstolos. Não importa que te pereçamos, olha o drama. Olha o drama. Aí Jesus olha para o céu assim e faz: ó. Psst. E aí o vento para. E aí o mar para. Ele diz: por que tendes medo? Não tendes fé? Não é o drama da situação. Diga assim para o seu irmão: por que você se agita em vez de estar dormindo? Mas eu já chego nesse texto. Então todas essas histórias que eu falei, a história de Noé, a história de Jonas, a história de Jesus, essa que a gente leu, as histórias de Paulo e seu naufrágio, a gente vê que todos eles estavam com o olho em cima de Deus, o olho de Deus estava em cima. Todos eles passavam por tempestade, todos eles tinham uma direção. Se lembra quando eu falar de barco, na sua cabeça tem que vir minha família, tem que vir meu ministério, tem que vir minha relação pessoal com Deus. Isso significa que se existe uma direção, é uma direção para minha família, é uma direção para meu ministério, é uma direção para minha relação pessoal com Deus. Amém, queridos? Vamos ler Gênesis 6, rapidinho, lá para frente, é bem fácil de achar, por isso que eu vou ler. Gênesis 6. Gênesis 7, perdão. Então, vamos ler os 6:11. Que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne, porque essa terra está cheia de violência dos homens, e que os farei perecer juntamente com ele. Faz tu uma arca. Diga assim para o seu irmão: faz você a arca. Constrói você a arca da tua vida. E a arca tem a ver com família. A arca tem a ver com o ministério. A arca tem a ver com a sua individualidade e a sua relação com Deus. Mais uma vez, diga para o seu irmão: constrói você a arca. Amém. Sabe por quê? Versículo 17, porque Deus diz: eu estou determinado a derramar águas e dilúvio sobre a terra e sua maldade. Versículo 18, preste atenção: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Querido, a tempestade é sobre a maldade do mundo, mas sobre nós existe uma aliança. A tempestade é para o mundo, é para o pecado, é para o erro, mas para nós o que determina é a aliança de Deus. Diga assim para o seu irmão: deixa chover, irmão. O que importa é a aliança. Amém. Deixa chover. Ela vai vir, a tempestade. Cara, queridos,
Para a maldade veio o dilúvio, mas para a família de Noé veio a aliança. A aliança de Deus tem a ver com família, com a ver com ministério. Sabe qual é o interessante? Que quando Moisés passou um tempão, 100 anos, fazendo a arca, quando ele terminou de fazer, toda vez aquela piada, eu me confundo, né? Uma piada que você chega de repente e diz quantos animais Moisés botou na arca. Aí o pessoal fica chutando, só que não foi Moisés, foi Noé, né? E eu fico trocando. Mas é interessante que quando Noé acaba de construir a arca, ele olha para si, terminei. Né? Ou seja, aplicando a nossa vida, quando a gente constrói uma família saudável, terminei. Aí Deus manda o dilúvio, beleza, eu fiz o que Deus tinha para fazer. Só que o dilúvio passa. E aí Deus tem outra ordem para você. Agora não é mais construir uma arca, para reconstruir o mundo. Diga para o seu irmão, não pare no meio do caminho. Dê continuidade àquilo que Deus tem para a sua vida. Ele pensou que o trabalho da sua vida foi a arca, mas Deus deu a ele um trabalho muito maior do que construir a arca, que era reconstruir o mundo, baseado na aliança com o Senhor. Amém? E não é a capacidade, veja, a arca simboliza a nossa família, a arca simboliza o nosso ministério, a arca simboliza a nossa vida. E quando eu falo construir a arca, não estou dizendo que o que vai estar impregnado na arca vai ser a sua capacidade técnica ou a sua capacidade mental de fazer alguma coisa. A minha capacidade de ser pai, a minha capacidade de ser pastor, não tem nada a ver com isso, porque toda a capacitação de Noé foi puramente divina. Não existia a arca naquela época, Deus inventou e mandou Noé fazer. Seja o canal apenas para Deus construir aquilo que está destruído, para Deus construir aquilo que não existe. Seja apenas o canal de Deus para a sua família ser restaurada. Seja apenas o canal de Deus para o seu ministério ser restaurado. Amém. Porque a tecnologia não tinha. Noé nunca fez uma arca na vida, mas foi Deus quem usou Noé para fazer. Só para a gente distrair um pouco, eu coloquei aqui para a gente lembrar de uma história muito bacana da nossa família, que foi o primeiro barco que o pai fez. Meu pai do nada, ele sabe mexer com ferro, né? Ele é mecânico. Ele inventou de fazer um barco e colocar um motor de um corcel. Passou um tempão fazendo. E todo mundo que chegava na oficina, que barco lindo. Ele se gabava, vai andar que nem uma bala, né? Vai ser o melhor barco do açude do Prata. Daí eu era menino, tinha uns 12 anos, 13 anos, ficava no barco brincando naquela direção, né? Aí chegou o santo dia de a gente colocar o barco no caminhão e levar para a sua. Aí foi um monte de amigo dele da prefeitura, eu sei que foi uma turma gigantesca para olhar o barco, né? Quando chegou no barco, gente, colocou na água, né? Tudo muito bonito. Aí vamos ligar o motor. Só que ligou o motor, a hélice estava acima. A hélice não estava conseguindo, não estava dentro d'água, a hélice ficou fora d'água, né? E aí ele ligava, o barco parecia uma carrapetazinha, não ia para frente nem a pau. Né? E aí ele mandou, senta uns 10 aí atrás para fazer peso, para ver se o motor vai para frente. Sentou uns 10 e teve um que sentou que não sabia nadar, né? E o barco parecendo uma carrapeta, né? E daí o que é que se tornou? Esse barco virou um canteiro de coentro, né? Um leirão de coentro. A gente encostou o barco, botou o barro em cima dele e começamos a plantar coentro. Não é você com a sua capacidade, é o Senhor. É o Senhor usando a sua vida. Depois desse barco teve vários outros. Esses outros, foi um desses. Também o engenheiro participou, né? Tô brincando. Teve meu cunhado que cortou a madeira errada. Já vi pai bravo, mas nem aquele dia. Não é você, é o Senhor. Permita que Ele construa na sua vida. Seja o canal de Deus da sua família. Seja o canal de Deus do seu ministério.
Seja o canal de Deus. Amém, gente? Sabe, Deus mandou Noé fazer a arca por causa da maldade daquele povo. Da mesma forma, Deus pediu a Jonas: vai a Nínive e clama contra ela, porque a maldade dela se multiplicou. O que é que Jonas fez? Jonas correu e pegou um barco. Só que o barco de Jonas, os olhos de Deus estavam sobre o barco de Jonas. A tempestade veio sobre o barco de Jonas. Mas tinha uma coisa que Jonas estava trafegando em uma direção. Só que o problema de Jonas foi trafegar na direção contrária a que o Senhor determinou. E eu quero fazer um comparativo com essa história de Jesus que a gente acabou de ler. Jesus disse para os apóstolos: vamos para outra laje. E aí Jesus faz o quê? Dorme. Deus diz: Jonas vai até Nínive. Ele entra no barco e vai no sentido contrário, porque ele queria fugir de Deus. E o que é que acontece? Jonas dorme. Ah, pastor, Jonas teve fé? Não. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas não queria ir para Nínive. Mas por que ele dormiu? Porque nós temos uma facilidade de entrar no ambiente de descanso quando estamos fora da direção de Deus, fora do propósito de Deus. É muito cômodo, sabe por quê? Porque servir a Deus às vezes é desgastante, é trabalhoso. Quantas vezes já disse assim: eu vou embora daqui, eu quero sumir, eu quero deixar assim, pastor. E se eu deixasse, aí ia ser muito confortável, estou tranquilo, estou descansado. Então a gente tem essa natureza humana de se encontrar em um lugar de descanso quando estamos fora da direção de Deus. E temos uma natureza que nos ativa, que nos movimenta. Quando o Senhor diz: vai para ali, aí você vê as circunstâncias difíceis, você vê a tempestade, você fica agitado. Eu estou na direção de Deus, mas por quê? Diga assim para o seu irmão: se você está dormindo na direção errada, acorde. Mas se você está acordado na direção certa, durma. Porque não é você, é o Senhor. Não é você, é o Senhor. Diga glória a Deus. Eu preciso dormir na direção certa, porque tempestade vai vir. Ah, eu não vou fazer isso não, eu vou por aqui agora. Cara, Jesus foi na direção correta, teve tempestade. Na direção errada também teve tempestade. Não tem plano B. Mas o que difere é que na direção correta você pode dormir em meio à tempestade, porque Jesus disse que você vai chegar do outro lado. Diga amém. Diga assim para o seu irmão: acorde. Ajeite o curso da sua vida. Ajeite o curso da sua família. Ajeite o curso do seu ministério. Coloque o bico na direção certa e comece a dormir. Amém. Diga amém. A fé é a capacidade de descansar mediante a tempestade, quando se está na direção certa. Em todas as direções vão ter tempestade. Na direção certa, na direção errada. Importa que as nossas vidas estejam direcionadas para o alvo da nossa vida, que é Jesus. Amém. E quando Pedro chama Jesus e diz: acorda, por acaso nós vamos, não te importa que morramos? Da mesma forma o capitão de Jonas acorda e diz: levanta-te, não importa que morramos. E aí o capitão de Jonas, por não saber, por não entender, começa a jogar aquilo que servia de mantimento. Ele começa a jogar os sacos de trigo, ele começa a jogar o mantimento para o navio ficar mais leve, para não afundar. E quando Jesus acorda, de vez de olhar os sacos, coisas materiais, ele ora a fé daquelas pessoas. Jesus não quer que você tire as coisas desse mundo. Jesus quer que você tire as coisas de si mesmo.
Porque o capitão de Jonas abriu mão de tudo que o barco tinha. O capitão do barco de Jesus disse: vocês precisam abrir mão da sua incredulidade e viver a verdade que eu tenho para vocês. E se os olhos de Deus estão sobre o barco da minha vida, por que tem tempestade? É porque Ele quer nos tratar, porque Ele quer nos livrar, porque Ele quer nos purificar. Porque em Noé, Ele construiu o barco para arrancar a maldade do mundo. Em Jonas, Ele construiu o barco para arrancar a desobediência de Jonas. Em Jesus, Ele construiu o barco para arrancar a incredulidade. Diga assim para o seu irmão: entenda a tempestade da sua vida. Se está chovendo, é porque tem algo que Deus quer arrancar. Enquanto Ele não arrancar, a chuva não para. Amém. Amém ou não amém? Pastor, e o barco de Paulo? O que é que Deus queria com Paulo? Gente, as tempestades vão sempre vir. Mas no primeiro ciclo, elas vêm para tratamento. No primeiro ciclo, elas vêm para cura, para libertação, para avivamento. Mas quando você for livre de todas essas coisas, elas vão continuar vindo. Mas não vai ser mais para tratamento. Vai ser para que outras pessoas vejam a sua reação em meio à tempestade. E através da sua reação, glorifiquem ao Senhor. Paulo estava num barco, ele estava sendo prisioneiro, ele ia para Roma. Deus disse para Paulo: você vai para Roma, porque lá você vai morrer. E Paulo estava no barco, e aí a tempestade estava absurda, né? E os soldados ficam frustrados, aquela agonia. E Paulo diz: Deus disse para mim que eu estaria em Roma, e cada um de vocês estaria comigo, ou seja, nenhum de vocês vai se perder. Se você estiver na direção de Deus, querido, nenhum dos seus vai se perder. Aleluia. Nenhum dos seus vai se perder. E o barco pode afundar, mas nenhum dos seus vai se perder. Aleluia. Aleluia. A tempestade nós não temos como controlar. O olho de Deus está sobre mim, isso é um fato. Agora aquilo que eu posso governar é a direção. A que direção andar? Se eu andar na direção de Deus, eu tenho que dormir, porque Ele disse que eu vou chegar e nenhum dos meus vai se perder. Aleluia. Esteja na direção correta da vida de Deus, na direção de Deus na sua vida. Descanse quando estiver vazio, descanse quando estiver o mar alto, descanse, porque houve uma palavra que te guia, e essa palavra disse: você vai chegar do outro lado. Aleluia. É interessante que o barco de Paulo afunda, e ele fica na ilha de Malta, e quando ele estava fazendo uma fogueira para aquecer as pessoas, uma víbora do deserto salta na mata, salta dos gravetos e ataca Paulo. E você sabe qual foi a reação de Paulo? Ele pegou a víbora, sacudiu assim, sacudiu ela no fogo. E todo mundo ficou espantado e disse: esse cara deve ser muito maldito mesmo. Escapou de dilúvio, do naufrágio, agora morre pela picada de uma cobra. Paulo disse: cara, eu não vou morrer, porque Deus disse que eu estaria em Roma. E eu vou estar. E nada aconteceu com Paulo. A fé não é você olhar para os montes, a fé não é você olhar para a tempestade e querer pará-la. Isso não vai acontecer. E se acontecer, mais tarde levanta outra. É a vida. Amém? Mas a fé é conseguir repousar enquanto tudo ao seu redor está bravio. Amém? Você pode ficar de pé. Eu não sei como é que está o barco da tua vida. Se pelas forças das ondas ele já está furado, esculhambado.
sem vela. Mas só tem um item, sabe? Todos esses barcos que a gente citou aqui, teve um que foi intrépido, teve um que foi perfeito, teve um que não sofreu nada e estava diante da maior tempestade bíblica, que foi a tempestade do dilúvio. Porque nunca houve daquela forma uma tempestade tamanha. E a arca nem sequer chiou. A única diferença da arca para esses outros barcos, obviamente levando em conta o aspecto construtivo, é que a arca ela não tinha uma peça. E essa peça se chama leme. Quando você estuda como Noé não fez leme. Isso significa que se não tem leme, não tem como eu direcionar. É para onde o vento soprar. É para onde o Espírito governar. É para onde o Espírito te movimentar, querido. Arranque o leme da sua vida. Arranque o leme da sua família. Arranque o leme do seu ministério. Arranque o leme da sua existência. Deixa o Senhor te governar, te direcionar, te levar para onde Ele quer. Aleluia! E por mais que a tempestade seja alta, você vai passar nem aí, porque não existe leme, porque toda a sua movimentação é do Senhor, porque toda a sua direção é dele, somente dele. Você não tem como voltar para trás, você não tem como se desviar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não existe plano B, é entrar e navegar na direção que Ele quer. Aleluia. Tira o leme da tua família. Tira o leme da tua casa. Tira o leme do teu ministério. Deixa Ele te guiar. E apenas dorme. Porque existe uma palavra que te governa. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Aleluia. Senhor, diante de Ti, Senhor, estamos com os nossos barcos. Aqui estamos com as nossas famílias. Aqui estamos com os nossos ministérios. Aqui estamos, Senhor, com a nossa individualidade. Senhor, que possamos ser reposicionados agora na Tua direção. Nós estamos abrindo mão, Senhor, dos lemes da nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, ter essa fé. Nós queremos quietar o nosso coração e conseguir dormir em meio à tribulação, porque ela vai passar. Ela vai passar. Esse é um fato, ela vai passar. Levante, Senhor Deus, os homens de Deus. Levante as mulheres de Deus, Senhor. Direcionados, guiados pelo Teu Espírito. Guiados pela Tua presença, guiados, Senhor Deus, pela palavra profética que está sobre as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.